caminhada com Cristo, ela teve início desde quando eu nasci, assim mesmo, porque eu sempre conheci o Evangelho através da vida da minha mãe, né? Ela sempre me levou para a igreja desde pequeno e tal. Então ela sempre me direcionou o que era Jesus, o que era andar com Ele e tal. E por muitos anos eu fui para a igreja, eu cresci num contexto de igreja, assim, de religião, né? Mas eu não me sentia feliz, mano. Eu frequentava, eu ia, mas aquilo não tinha transformação na minha vida. E durante muitos anos desde pequeno eu sempre ouvi Deus falar comigo, Deus mandou pessoas para falar comigo desde pequeno. Você tem um chamado missionário e tal, e vai para cima, e Deus quer te usar e não sei o quê. E pela primeira vez com 10 anos, uma mulher veio e falou para mim que eu tinha um chamado missionário e que Deus queria me usar. E era criança, né? Não entendi muito aquilo, e tudo bem. E aí com 13 anos de idade, eu perdi meu pai, né? E foi um momento difícil para mim, porque meus irmãos já tinham todos saído de casa, já tinham todos casados, era eu, meu pai e minha mãe. E foi um momento difícil de perder meu pai, porque eu já estava querendo colocar as asinhas de fora, já estava querendo, tinha de 13 para 14 anos, já estava querendo começar a dar meus rolezinhos, parar de ir na igreja e tal, fazer umas fitinhas erradas. E nesse contexto, acabou que meu pai veio falecer e eu me revoltei com Deus, né? Disso daí, não entendi. Falei, Deus tem um chamado missionário pra mim, tem um propósito pra minha vida, mas faz meu pai morrer aí na minha frente com 13 anos de idade, né? E nessa eu comecei a fazer muitas coisas, sabe? Que não devia fazer. Comecei a usar drogas, comecei a beber, comecei a me envolver com pessoas que eu não devia me envolver, comecei a fazer coisas que sempre minha mãe falou pra não fazer, sabe? A minha mãe sempre me orientou em relação ao sexo antes do casamento, desde pequena, e eu comecei a me envolver com mulheres, comecei a conhecer mulheres, e aquilo foi me aprisionando, e é uma coisa que prende muito, porque eu penso que nesse contexto de mundo, nesse contexto de carne, de pecado, uma das coisas que mais prende é o sexo, né? Muitas pessoas falam da droga, falam do álcool, de balada, mas eu acredito que o sexo é uma coisa que prende muito. E conheci isso cedo também, e acabou me envolvendo, me iludindo. E eu comecei a ter do mundo uma coisa que eu sempre busquei na igreja e nunca tive, que foi reconhecimento. Pessoas me reconheciam, pessoas me rodeavam, pessoas viviam na minha casa, e aquilo me deixou encantado, né? Por mais que quando eu fosse deitar eu tivesse um vazio imenso dentro de mim, por mais que quando eu fosse pro meu travesseiro ali, eu soubesse que eu estava totalmente errado nas coisas que eu fazia, mas aquilo no momento era bom. E às vezes eu tentava voltar para a igreja, até um tempo depois, com 14 anos eu acabei me batizando até, mas fui totalmente de impulso e, enfim, uma mulher veio falar para mim de novo, você vai ser missionário e tal. Eu falei, imagina, não vou. E o tempo passou, eu fiquei dos meus 13 até os meus 18 anos, fazendo bastante coisa errada mesmo, aprontando muito na escola, dava muito trabalho. Minha mãe vivia na escola, minha mãe até mais do que eu na escola,
E muitas vezes eu matava a aula, minha mãe ia lá pra ver se eu tava e eu não tava. Teve vezes da minha mãe chegar aí pra escola comigo. Teve uma vez que minha mãe foi durante uma semana pra escola comigo, mano. Eu entrava dentro da sala comigo, ficava lá dentro comigo, só pra eu poder ficar. E eu não enxergava aquilo, eu tava cego. Eu achava aquilo bonito, eu achava aquilo legal, eu achava que aquilo atraía as pessoas, sabe? E o tempo foi passando, eu fui vendo que aquele vazio só aumentava e eu sabia como preencher aquele vazio, mas eu acabava como que eu posso dizer? Não decidindo mesmo, não me posicionando, sabe? E até que eu tive muitas idas e vindas, assim, eu decidia voltar, ia para um retiro de carnaval, eu ia muito para retiro de carnaval, aí entre um retiro e outro eu ia, ficava uns 2 meses na igreja, e aí meus amigos ficavam todos tirando sarro, você tá tirando, daqui a pouco você vai voltar pior do que você tava, eu tô ligado e tal, e eu falava, não, agora eu não volto mais, mas eu acabava voltando e aquilo me envergonhava o nome de Deus. E quando eu ia fazer 18 anos de idade, eu cheguei a fazer 18 anos de idade, tava começando uma igreja lá em casa, na garagem de casa. E nesse dia eu ia sair e tava tendo uma reunião lá. O pessoal ia lá, os jovens lá da igreja iam lá. E minha mãe falou, fica aí, vai ter um negócio da igreja e tal. Eu falei, vou nada, eu vou rolê pra ir, vou sair. E ela falou, não, fica aí, fica. Eu falei, não vou sair. E eu fui sair, né? Fui dar um rolê e tal. E nessa que eu saí, eu tava lá curtindo e tal. E tinha um cara lá, né, nesse rolê que eu tinha arrumado uma treta com ele, tinha brigado com ele uns anos atrás, mas fazia 1 ano e meio já tinha passado, já tinha, né, resolvido isso daí, já tinha falado, não, morreu a treta e tal, beleza, não tinha mais nada disso daí, né. E nesse contexto todo, a gente ir lá, eu apontei pra 3 meninas assim, tava eu e mais 2 amigos, eu apontei pra 3 meninas e ele tava com mais 2 caras atrás. E aí um dos caras que tava com ele falou, o que você tá apontando pra mim? Aí eu falei assim, não tô apontando pra você, ficou aquele negócio e tal. Enfim, eu falei, cara, eu vou acabar essa festa e eu vou embora, porque eu não quero confusão. E aí na hora de ir embora eu fui, chamei um amigo pra ir embora. E ele falou, não, eu vou ficar aí. Eu falei, beleza. Aí na hora que eu virei as costas pra ir embora, esse cara foi e me deu uma paulada na cabeça, mano. Aí nessa hora eu achei que eu tinha tomado um soco, não entendi muito o que era na hora, fiquei meio zonzo. Aí eu fui virar pra ver o que era, ele deu outro, eu consegui defender aqui assim, né? Aí eu vi que quebrou, mano, um pedaço de pau. Aí eu tomei um soco, eu empurrei o moleque e saí correndo de novo pra dentro do lugar que eu tava. E nessa hora eu tava lá dentro e o diabo começou a falar muito na minha mente, ele começou a colocar coisas na minha mente que eu sei que era ele falando, porque ele começou a manipular mesmo minha mente, colocar plano ali pra mim matar aquele cara, sabe? Não, vai lá, mata ele, você tem 18 anos agora, você é réu primário, você não tem passagem e tal, depois você foge e se apresenta na delegacia, você responde em liberdade, mó negócio, sabe, louco mesmo, e eu ali naquele negócio, minha cabeça doendo, eu zonzo, e aí um cara me pegou assim, o segurança, e falou, senta que você tá desmaiando, você tá grog. E eu apaguei, mano. Eu apaguei e voltei, assim, não sei se foi rápido, se demorou, mas eu lembro que eu apaguei e voltei. Na hora que eu voltei com a imagem de uma senhora na minha cabeça. E uma semana antes desse rolê, a gente tava na praça. E aí me chamou a atenção que tinha umas meninas assim sentadas, tal. 2, 3 meninas sentadas. E as meninas eram bem terríveis, assim, elas aprontavam bastante e tal. E o que me chamou a atenção é que essa senhora estava falando de Deus pra elas, e ela estava bem apontando o dedo assim pra elas mesmo e tal. E elas estavam
de cabeça baixa, ouvindo. E aquilo eu falei, nossa, parece que a menina tá... A menina parece que tomando um quadro da polícia ali, sentada e tal. E aquela mulher falando. E eu falei, nossa, mano. Beleza, eu falei, eu vou cair fora antes que essa mulher venha pro nosso lado, né? E aí foi dito e feito, a gente tava saindo, os moleques tava com um cigarro de maconha lá na mão já pra ir fumar e tal. E ela veio, mano. Falou, posso falar com vocês, jovem? Aí eu falei, não, senhora, agora não, né? Eu já sei o que a senhora vai falar, tal, a senhora tá certa, mas agora não. Ela falou, não, é rapidinho. Eu falei, não, senhora, agora não. E eu virei as costas pra ir embora. E aí ela segurou no meu braço. Ela falou assim, onde você vai, Daniel? Aí ela segurou, eu olhei pra ela e falei... Porque ela falou Daniel e... Falei, se ela falou Daniel, ela me conhece, porque quase ninguém sabia meu nome. Era só pezão. E ela falou Daniel, eu falei, você me conhece? Ela falou assim, eu não te conheço, mas Deus te conhece. E aí ela começou a falar um monte de coisa pra mim. Começou a falar coisas ali que só eu e Deus sabia, sabe? Começou a falar de situações que Deus me livrou de morte e tal. E falou, e ela falou assim, cara, e você aceitou o que Deus tem pra você um dia, mano. E você vai voltar, nem que seja na pancada, você vai voltar, mano. E foi embora. E uma semana depois aconteceu isso que eu tava falando da barraca. E eu fiquei com a imagem dessa mulher na minha cabeça. E desse dia em diante eu decidi voltar para Jesus. Foi uma forma diferente de voltar para Jesus. Muitas pessoas vão para a igreja, e, às vezes no meio de um culto maravilhoso, como a gente teve ontem lá, que foi, né? Mas, cara, e aí eu voltei, comecei a congregar nessa igreja que era lá na garagem da minha casa. E nessa eu me firmei, fiquei um bom tempo firme. Aconteceram algumas coisas nessa igreja, eu acabei saindo de lá e fui para outra igreja. E nessa outra igreja que eu tava, eu comecei a trabalhar num lugar depois de um tempo e acabei me esfriando. E nesse tempo todo que eu me converti, que foi dia 18 de julho de 2008, né? Fez 9 anos agora esse ano que eu me converti mesmo de verdade. Eu tive alguns deslizes no meio do caminho de querer sair de novo, querer fazer alguma coisa, mas eu nunca mais voltei para a mesma vida que eu tinha, sabe? De fazer as coisas que eu fazia, de usar as coisas que eu usava, de, sabe, me meter com as pessoas que eu me metia. E essas coisas eu não voltei mais a fazer. E todas as vezes que eu tentava começar a sair de novo, ir para uma balada, alguma coisa, quando eu me esfriava assim, Deus logo se tratava de falar comigo, sabe? Eu lembro uma vez, eu estava dentro do Porcarias, eu tinha voltado para Cristo já e ia para a igreja, tudo, mas dei uma esfriada, tava lá e um cara ficou me olhando assim, tal, e ele não falou nada, ficou me olhando e eu, esse cara tá querendo, né, mano? Esse cara vai querer arrumar comigo, né, e tal, e já fiquei ali, já tava com uns bolão na cabeça e tal, e falei, mano, pra cima desse cara, né? Aí já mudei o copo pra outra mão e falei, já vou jogar o copo na cara dele e já vou sair cumprindo já, mano, porque, né? Aí nessa, eu fui e falei, o que você tá olhando, mano? Tal. Aí ele falou assim, não, cara, calma, você tá nervoso à toa. Eu falei, fala então, mano, o que você tá olhando pra mim? Aí ele falou assim, não, mano, sabe o que é? Eu falei, vai, fala logo. Ele falou assim, cara, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu falei, por que você tá aqui então? Vai embora, mano. Ele falou assim, não, cara, eu sou desviado. Eu falei, você tá tirando, mano. Por que você veio falar isso pra mim, cara? Daí ele falou, cara, eu não sei, mano, mas eu quis falar isso pra você. Daí eu falei pra ele, eu também sou desviado, mano, e tal. Sério, cara? Não acredito, mano. Mano, nós sentou numa cadeirinha de plástico lá dentro e começou a conversar, mano, e nós chorava. E não sei o que, nossa, cara, uma vez, não sei o que. E mó bagulho louco, sabe? E aí eu falei, cara, mano, assim que eu acabei de falar com ele, mano, me deu um ódio, assim, uma raiva, sabe? Eu via que era o diabo com raiva de Deus estar falando comigo ali, sabe? Eu falei, caramba, mano, Deus quer estragar meu rolê, não sei o que. Nesse dia eu fui pra minha casa, mano, eu entrei no quarto, eu fechei a porta assim,
E eu comecei a gritar com Deus dentro do quarto, sabe? Falei, por que o Senhor não me deixa em paz, cara? Por que o Senhor não me deixa em paz? Deixa eu viver minha vida e tal, não sei o que. Minha mãe falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu tô falando com Deus. Você não mandou falar com Deus? Tô falando. Tô pedindo para Ele me deixar em paz, porque eu não posso nem querer dar um rolê, não posso fazer nada. E naquele dia eu vi que a gente volta atrás na nossa palavra, sabe? Mas Deus, Ele não volta atrás na palavra dele. Eu posso ir aonde for, mano. Mas se eu decidir um dia aceitar Jesus, se eu decidir um dia aceitar o chamado dele pra minha vida, Ele vai comigo aonde eu for, mano. Se eu entrar dentro de uma balada, Ele vai comigo. Se eu entrar dentro de uma biqueira, Ele vai comigo. Se eu entrar dentro de uma zona, Ele vai comigo. Se eu entrar dentro de um quarto com uma menina, Ele vai comigo. E cara, não adianta, você pode ir pra onde for, Ele vai entrar com você, mano. E foi o que eu entendi nesse dia. E algumas coisas começaram a mudar, eu comecei a me posicionar mais. E eu fui para uma igreja e eu sempre falava, desde pequeno assim, eu falava, eu não consigo servir a Deus porque todo mundo me critica. Eu gosto de rap, eu gosto de samba, eu gosto disso, eu gosto daquilo e tal. Eu sou maloqueiro, ninguém me entende, blá, blá, blá. E aí Deus falou, tá bom. E aí eu fui para uma igreja que um amigo meu sempre me chamava para ir. Ele falou assim, vai lá, cara, vai lá, você vai gostar, não sei o quê. E eu fui, mano. Eu tava friozão, desse jeito aí que eu tava falando, e eu fui lá, mano. E aí eu entrei e tal, era um culto que lá tinha uma clínica de dependente químico, né? E nesse dia um dos internos ia terminar o tratamento. Aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí um cara subiu, começou a falar, e o cara falava umas gírias e tal. Aí eu virei pro meu amigo e falei assim, nossa, cara, o cara mudou mesmo, né? Daí ele falou assim, que cara? Eu falei, o cara, mano, não é o cara aí que tá terminando o tratamento hoje lá da clínica? Eu falei, não, mano, esse aí é o pastor. Eu falei, você tá tirando, mano. Ele falou, mano, esse aí é o pastor. Aí eu comecei a chorar, mano. Ele falou, por que você tá chorando, mano? Você é louco, velho? Eu falei, mano, é um pastor maloqueiro, mano. É do jeito que eu pedi pra Deus e tal, e pá. Daí ele pegou e falou assim, você é muito louco, cara. E aí o culto continuou rolando e no final do culto, assim, ele pegou e chamou um cara, mano. Falou assim, aí negão, chega aí, mano. Vem aqui cantar um rap, mano. Pra nós. Aí eu fiquei olhando, eu falei, não, Deus tá tirando com a minha cara. Aí o cara foi lá e começou a cantar um rap. O cara tá cantando um rap da igreja, mano. Que da hora, eu nunca tinha visto aquilo, tá ligado? Beleza, mano. Não. E no final do culto, o pastor pega e fala assim, vai ter batismo e tal, não sei o que. E lá a gente, no batismo, a gente faz um samba, a gente pega um zinão da harpa, o pastor aqui toca um cavaco, não sei o que. Eu falei, mano, você tá de palhaçada, velho. Aí eu falei, aí é demais pra minha cabeça. E nessa eu fiquei assim, encantado com o que Deus tava fazendo, sabe? E aí Deus falou pra mim, ele falou assim, cara, o pastor é maloqueiro, tem o rap, tem o samba, mas a igreja é missionária. Se você quiser, é assim. E nessa eu comecei a viver, sabe? Todas as paradas que eu tenho vivido hoje, sabe? Depois de um tempo, esse mano aí da igreja, que é o Gui, o Negão, ele tinha um grupo que chamava Ultimato Rap, né? Aí ele me convidou pra fazer parte do grupo. Falou, Pé, você não quer cantar com a gente e tal, pá. Aí eu fiquei mó feliz, mano. Falei, nossa, lógico que eu quero, mano. Tal, aí comecei a cantar um rap com ele. Aí a gente ficou na caminhada um bom tempo cantando um rap, sabe? Ficamos durante uns 3 anos cantando um rap. E depois o grupo acabou terminando, ele foi morar pro sul. E eu continuei cantando sozinho, sabe? E aí eu tô até hoje, mano. Tô cantando um rap, tô fazendo os evangelismos e eu vejo que Deus, mano, ele é muito gracioso, assim, sabe? Ele realmente dá o que a gente não merece, porque eu fui muito ingrato, mano, na minha caminhada. Eu fui muito rebelde na minha caminhada, sabe? Essas últimas pregações que o pastor tem feito sobre rebeldia, mano, ao mesmo tempo que às vezes eu fico chateado em ver o que eu fiz no passado, eu fico muito feliz de ver o que eu tenho feito hoje, porque eu já fui esse cara igual o Jonas, eu já fui esse cara que rejeitou o chamado, que quis ir ao contrário do que Deus falava, sabe? Deus falava, vai pra cá, eu ia pra lá. Mas, cara, hoje eu tenho o prazer de obedecer a Deus. Hoje eu tenho o prazer de ser um cara
que honra aquilo que Deus colocou na minha vida, sabe? E eu vejo que é muito gratificante, porque hoje a gente tá aí na caminhada junto. Eu sou muito feliz pelo que Deus tem feito na minha vida lá na igreja, mano, sabe? Eu vejo que a gente é uma família mesmo, a gente caminha junto. Eu tenho crescido de verdade, sabe? Tenho encontrado dentro de uma igreja um cuidado que eu nunca encontrei, sabe? O apoio que eu recebo lá na igreja, mano. Do pastor, da pastora, que é realmente como a igreja fala mesmo, como a igreja olha, e é como eu vejo eles, sabe, mano? Como um pai, como uma mãe mesmo pra gente, porque é o cuidado que eles têm, é o carinho que eles têm, sabe? Eu vejo eles olhando pro meu chamado, assim, e tendo orgulho do que eu faço, sabe? Toda vez que o pastor chega e fala pra mim que curte quando eu canto um rap, a pastora tal, eu vejo um pai, eu vejo uma mãe ali mesmo, sabe? Cuidando. E o que eu resumo assim mesmo da minha história é que Deus, ele é maravilhoso, sabe? E que a gente nunca deve desacreditar do que a gente gosta, do que a gente sabe fazer, porque eu não tenho dúvidas, mano, que se Deus colocou um dom na gente, Ele quer usar aquilo pro reino dele, Ele quer usar aquilo pro próprio favor dele, sabe? Pra alcançar outras vidas, e é isso que Ele faz hoje na minha vida, sabe? Então eu louvo a Deus por poder viver tudo que eu tenho vivido hoje, e é o que eu deixo assim como meu testemunho, sabe? Que a gente possa obedecer a Deus. Hoje eu tenho o privilégio de poder ajudar outro moleque, mano, a não fazer o que eu fiz. Eu não posso voltar nos meus 14, nos meus 15, nos meus 16 anos e fazer diferente. Mas eu posso ajudar outros moleques que têm 14, 15, 16 a não fazer o que eu fiz, sabe? Então eu vejo que isso realmente, mano, é o que importa, sabe? E é o que eu deixo de lição, mano. A gente não pode voltar no tempo, mano. A gente não pode fazer diferente lá atrás, mas a gente pode ajudar muitas pessoas, mano, a fazer diferente e não passar pelo que a gente passou, sabe? Então é o que eu vejo e realmente, mano, é bem o que fala até o canal de vocês mesmo. Deus é muito louco, cara. As coisas que Ele faz não é pra gente entender mesmo, cara. É pra confundir os sábios mesmo. E, nossa, é muito louco mesmo o que Deus faz, mano. E é isso, mano. Glória a Deus e que Deus abençoe vocês aí, mano. Que vocês continuem fazendo o que vocês fazem aí. E sempre que quiser, contem com a minha vida aí.